Primeiramente, um bom dia. Estou começando um vídeo novamente, porque eu passei uns dias sem, né? Primeiro vídeo do canal, primeiro vídeo do ano. Primeiro vídeo do ano, porque eu passei uns dias sem gravar, mas estou voltando de novo. Primeiro vídeo do ano, estou começando. Aí eu vou agradecer a todos, né? Que nesse período que eu comecei, até estão me acompanhando e vão me acompanhar, se Deus quiser, todo mundo. Vai. Pra O mim é uma canal só beleza. tem a tendência a crescer, né, esse Tem a ano. tendência a crescer o vídeo, se Deus quiser, isso aí vai acontecer. Enfim, tá. Feliz ano novo, pessoal, pra vocês, Feliz viu? ano novo para todos vocês e Eu espero que vocês acompanhem a gente aí por mais um por mais um ano. ano. E os próximos que irão vir. E os próximos, né? Isso. Também. Então, aí eu vou iniciar o vídeo, né? Conta mais pra gente, tio, sobre as suas histórias. Vou contar mais uma pequena história, né? Que aconteceu aí nos anos passados. Enfim, eu vou começar, né? Vai começar? Tá bom. Esse vídeo que eu vou gravar hoje foi do ano de 1964. Todo naquela época eu era criança. Eu morava aqui no sítio vizinho aqui, bem próximo de Major Salles. Aí nesse tempo, Major Salles, uma cidade que não. Né, a gente sempre fazia, vamos dizer assim, o nosso trajeto, muitas coisas era Luiz Gomes. Né, a gente ia para Luiz Gomes. Principalmente uma missa a gente ia. Sim, que aqui também Quer dizer que Luiz Gomes era assim, a cidade é principal. principal. Sim. Aí sempre uma missa a gente ia para Luiz Gomes. Aí a minha mãe, um certo dia, falou, nós vamos à missa em Luiz Gomes. Era raro a gente ir à missa, né? Porque eu fiquei animado para ir à missa. Agora, sem falar que naquela época, eu tinha medo de tudo. De tudo eu tinha medo. Quando falava assim, morreu uma pessoa, se eu conhecesse aquela pessoa, acabou. Uma semana eu não dormia, com medo. Quando falava assim, uma criança faleceu, aí o medo era grande. Deus me ajudou, que voltou ao normal, eu voltei a ser um homem corajoso. Mas se eu continuo daquela forma, eu não sei o que seria da minha vida. Era um problema de uma doença, né? Um problema de doença, porque é uma doença, porque se eu criasse daquele jeito, ficasse adulto do jeito que eu vivia, enfim, aí depois eu toco à frente e falo o restante do assunto. Nós fomos para a missa. Nessa época, a gente saía daqui, fazia o trajeto de pés aqui pelo São Miguel, né? Para chegar lá dentro da serra, de pés. Nós chegamos lá e eu todo tempo me um pouco assustado, no pé da minha mãe por ali, né? Pisando o calcanhar dela por ali, um pouco assustado. E eu olhava para um lado, olhava para outro, assustado. Aí iniciou a missa. Nós vamos para a missa. Eu, um pouco atordoado, quase com medo, não sei. Quando eu chego na igreja, eu encontro com a imagem dos senhores mortos, né? O morto é o coração de Jesus, né? Morto. Aquela imagem. E lá eu achei, e aquela imagem, achei muito parecido com a minha avó. O vovó Elia, né? Mãe velha, que eu chamava mãe velha Elia. Quando eu vi, eu me assombrei dentro da igreja, assombrei. Mãe, olha aqui onde está a mãe velha. Que mãe velha, meu filho, aqui é a imagem dos senhores mortos, é Jesus Cristo. Eu, não, eu fiquei com uns olhos do tamanho do ganhar e saí da caixa, como se diz, atordoado, com medo. Fiquei logo me tremendo. Minha mãe, por caridade, meu filho. Aí eu fiquei me tremendo e fiquei naquela de horror mesmo, com medo. Quando eu olhava, eu tirava o rosto de banda. De lado, tirava de lado o rosto. Olhava, não dava para me aguentar. Com medo, um medo que estava tremendo na igreja, né? O pessoal foi chegando para a missa e eu fiquei, olhava para o lado. Para mim, acabou a graça, né? Fiquei sem jeito, com tanto medo eu estava. Aí, iniciou a missa e eu não tirava o pensamento daquela imagem que eu vi, a imagem do Senhor, né? Mas para mim era um espanto, era uma coisa que não. Tanto eu tinha esse problema de medo, né? Eu fiquei naquela coisa, inquieto. Todo mundo vendo, por perto alguém estava vendo que eu estava. Aí o pessoal pegou aí lá para mim, né?
porque viu que eu estava. Aí uma pessoa falou assim, o que é que ele tem? Uma pessoa estava ao lado assim, o que é que ele tem? Que ele está assustado. Disse, não, é porque ele viu, ele tem problema de medo, de tudo ele tem medo. Ele pegou, viu ali a imagem do Senhor e botou na cabeça que é a imagem da minha mãe, que é a avó dele, vovó, ele está chamando a imagem de vovó Elia, que a avó dele está desse jeito. E eu atordoado na igreja aí. Aí eu já fiquei com medo, muito medo, fiquei por ali. Aí iniciou a missa. O padre chegou e lá, aí eu fiquei ali. Aí eu só olhava de lado, lá onde estava a imagem, eu olhava para lá e ficava nada de prestar atenção a nada, e mãe pegada no meu braço, pegada na minha mão ali, eu. Aí daí a pouquinho, o padre iniciou ali, aí eu sem mão, lá e vai, aquela coisa toda, e eu escutando. Aí, você sabe que o padre tem no momento do sermão dele, ele faz muito gesto, né? Mesmo assim, eu atordoado, mas sempre eu gostei de ver as coisas assim, a um lado, não sei. O padre, no sermão, fez isso aqui. Ele fez isso aqui. Um gesto, fez isso aqui. Aí eu digo, mas o padre já está com enxerimento aí. Porque eu falei, o pessoal não se aguentou. Aí o pessoal que estava por perto viu. Aí ficou todo mundo rindo, né? Eu pensei, eu falando aquilo ali, só minha mãe eu vi, mas o pessoal que estava por perto viu aquilo ali. Aí o pessoal ficou rindo. Aí foi que o pessoal ficou, se já estava olhando para mim, mas aí foi que eu fiquei aperreado, né? Fiquei aperreado, minha mãe, vamos embora, vamos embora. E a missa tinha começado, vamos embora, não posso ficar aqui não. E a minha mãe aperreada, meu filho, por caridade, eu vim assistir a missa. Tenha paciência. Não, vou embora, eu não vou ficar aqui não. O pessoal tudo olhando para mim aí, eu não posso ficar aqui não. E para finalizar a coisa, eu só sei que a minha mãe não assistiu à missa. Não assistiu à missa não, porque eu não deixei, do modo que eu estava, né? Ela não. Quer dizer que essa missa para ela, se ela não podia nem se concentrar, né? Eu não dei, como se diz, eu não dei tempo para ela, porque ela ficou comigo, em vez de ela prestar atenção a missa, a reza que o padre estava explicando para os fiéis, ela ficou prestando atenção a minha que estava daquele jeito, preocupada, né? Aí ela foi e disse, não, eu não vou. Falou, eu não vou assistir a missa. Não vou terminar porque ele está desse jeito. Então essa missa eu não posso assistir. E eu peguei e já saí puxando ela, né? Forçando ela sair da igreja comigo. Não vamos sair. Aí ela nem assistiu a missa. Então aquela missa nem serviu para mim. No modo de eu falar, porque nem serviu para mim, porque eu não. Jamais para ela que não. Ela não teve tempo de assistir por minha causa. Aí eu fiquei com aquele medo. Aí nós voltamos para casa da vizinha e eu assustado. Para mim aquela imagem estava na minha. Sabe? Aí bem, a gente veio, ficou. Nós viemos para cá, voltamos para casa. E eu passei uns 8 dias assombrado. Com medo dessa imagem. Olha que imagem, a imagem de Cristo. Eu fiquei uns 8 dias assombrado. Aí à noite eu não estava dormindo. Aí foi preciso minha mãe me aconselhar que aquilo ali. Eu passei umas 4 ou 5 noites sem dormir. Quando eu fechava o olho, estava vendo. Mas ali é uma imagem de Cristo. Mas para mim ali é uma coisa estranha. Aí eu não sei, que depois eu fiquei assim um homem corajoso. Eu não sei se foi promessa que a minha mãe fez para mim voltar a ter coragem de enfrentar, né, as coisas, de não ter medo, né? Porque eu acho, ela não me falou não, mas eu suponho que foi uma promessa que ela fez para mim voltar aquele medo.
sair de mim e voltar à coragem que hoje eu tenho, né? Porque se eu me crio daquele jeito ali, eu sinceramente, eu não era homem sobre para agir com a vida para nada, porque era que nem se eu tivesse assim Nossa, Maria, eu acho que Pânico? é um pânico, como se diz hoje, o pessoal tem alguma A síndrome, depressão, a né? síndrome, a síndrome do pânico, acho que se encaixa E melhor. então eu tinha esse problema, mas graças a Deus eu voltei com os tempos, depois quando eu completei uns 15 anos de idade. Isso aí era quando eu era menorzinho, pequenininho, tinha idade de 5 anos até 10 anos. Mas depois eu passei de 12 para 15 anos. Não, aquilo foi. Se apaziguando. Mas era um sofrimento para mim. Uhum. Era desse jeito. Eu passei muito tempo nessa situação, né? Aí a minha mãe disse, por que é que você tem isso? Dá até um tempo desse ela falava, o que era aquilo que você. Ela comenta isso aí. Uhum. Você passou por aquilo aí, o que é que você sentiu o que? Você viu o quê? O que é que você avistava que você ficava assombrado? Não, minha mãe, só eu ver a imagem. Ó, eu vi a imagem do santo, eu já fiquei. É uma coisa que tinha comigo. Eu era um caso sério na minha vida com esse problema. Mas graças a Deus eu posso dizer que voltei a ser um homem de coragem na vida. Porque era um grande sofrimento para mim, era muito ruim. A pessoa ficar com a mente de uma coisa que aquilo ali não ia me fazer mal. Mas para mim aquilo ali não estava certo eu olhar e aquilo não saía do pensamento, não saía. Mas eu fiquei, depois tudo passou, e eu voltei a ser normal, uma pessoa bem, graças a Deus que sou hoje. Mas sofri muito por conta disso, mas muito mesmo. Aí eu não tenho mais, a história é pequena, foi somente, só isso mesmo, a história é pequena, não é muito longa não, porque foi um termozinho do que eu passei na minha infância, né? Então eu vou. Samara, se você tiver para falar alguma, pode falar também sobre Não, eu só queria fazer uma observação, que naquela época Major Salles era bem pequeno e não se chamava Major Salles, não, né? na época, que hoje é mais gostado, na época chamava-se Ascava, né? Uhum. Ascava. Era Tudo que vocês tinham que resolver em Luiz Gomes, não era? E continuou essa, vamos dizer, Essa saga. até agora, sobre esse assunto de a gente permanecer assim, né? Tudo que a gente, vamos para Luiz Gomes, a gente tem que resolver Luiz Gomes. Isso como se diz, foi muitos anos. Terminou a gente resolvendo os nossos problemas que nós temos, assim, no nosso dia a dia. Agora, há poucos anos, né? Que está com 20 e poucos anos, né? Não tá com tanto. Gente, a memória dele é incrível. Ele lembra de data, de ano, de cheiro. O senhor. Porque eu lembro aí, quando o Major Salles não era desta forma, a gente, por conta disso, a gente sofria muito também. Né? Sim. Porque nós andávamos muito de pés para poder a gente ser atendido, né? Sim. Lá, Naquela época a situação era o transporte era uma coisa vista como luxo, né? A gente ia muito de pés. O pessoal andava muito de pés e era aquele sofrimento. A gente às vezes, vamos dizer assim, saia de lá, quando era atendido, que fosse numa prefeitura, que fosse vamos dizer, num consultório, posto de saúde, ou numa maternidade, vamos dizer assim, as mulheres, olha, era desse jeito. Muitas vezes eu mesmo passei por isso aí, quando eu cheguei em Major Salles, eu passei por isso, tudo isso aí. Porque eu passei, não é coisa que eu ouvi falar, eu passei por isso aí. Então, na maioria das vezes, eu ia para lá, para Luiz Gomes, não tinha transporte, eu vinha a pé, dentro da serra, porque não tinha transporte, sol quente, meio-dia, descia de Serra Baixa para Major Salles, né? Na época, né? De pés, porque não tinha transporte. Mas aí, enquanto eu vou esperar talvez alguém desça para o sertão, num carro, ninguém sabe, aí ninguém nem sabia se era certeza. Aí, em vez da gente ficar esperando para aquela pessoa, incerto, sem saber se era verdade ou não, a gente se logo de a peixe. Sim. Isso aí o conto pode perguntar a milhares de pessoas em Major Salles que o pessoal aprova isso aí, era desse jeito. Era sofrimento para nós. Mas hoje, Major Salles é uma cidade que nós já pode contar com muita coisa, né? Sim, graças a Deus, muita né? coisa, graças a Deus.
Pois é, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. É. Espero que vocês tenham gostado, Esse foi- né? esse foi mais Esse um é o vídeo. primeiro vídeo do ano, que vai vir muitos vídeos aí. Esse foi mais um vídeo que foi gravado no início do ano. Uhum. Como se diz, eu espero que vocês gostem do vídeo e Continue se inscrevendo. né? Isso. Né, Samaria? Compartilhando também com outras Compartilhando. pessoas que ainda não Isso. conhecem o canal. E outra coisa que eu vou pedir também, eu quero que o pessoal me ajude para amanhã depois cair uma bufufazinha. Pra monetizar, né? Senão aí o Moreno aqui vai ficar todo tempo só gravando, não aparecer mais. Tem que aparecer um pouquinho para ajudar o neguinho aqui. Né? Pois é, pessoal. de saúde pra Continua todo se mundo. inscrevendo aí. Se inscrevendo aí, enquanto você se inscrevendo aí, vai estar tudo certo, que Jesus está na frente de tudo. Vai me Sempre. ajudar e ajudar todos nós, se Deus quiser. Amém. E vamos tocar para frente, porque a vida é assim. É nós vivendo e pedindo a Deus saúde e boa coisa, né? Coisa boa para nós. Uhum. Aí Jesus está ouvindo isso aí, vai atender a todos. Pois é, tio, pode finalizar o vídeo. Vou finalizar o vídeo e Samaria vai me ajudar no final. O que é que eu devo fazer? Gente, por favor, ative o sininho para receber todos os vídeos, tá bom? Porque nem sempre o YouTube tá avisando quando chegam os vídeos. Se inscrevam, compartilham, comentem, porque comentar também dá um engajamento Como se muito diz, bom. dê aquela força Exatamente. que eu estou precisando, viu, minha gente? Pois é. Cadê o bordão? É? Cadê o bordão do Se Deus Quiser? É, se Deus quiser, né? E vamos terminar, né? A paciência dele já acabou. Já desgotou. Eu vou trabalhar para, se Deus quiser, para o próximo vídeo daqui a 15 dias, né? Pois é, pessoal. Até o próximo Até o próximo vídeo. vídeo.